Bom, então, bom dia a todos. Tá, pessoal? Vamos lá começar nossa aula de hoje. E eu coloquei ontem lá para vocês no Classroom umas orientações em relação a como seria a dinâmica da disciplina, que vai ser basicamente a mesma coisa de desenho de estrutura, tá? Só que a diferença vão ser os dias, né? No caso, a gente vai ter aula hoje e amanhã eu vou passar a atividade para vocês. O fato da gente estar fazendo o fato da gente estar fazendo isso também tem o seguinte, que essas disciplinas de estrutura, elas têm um assunto assim um tanto complicado, tá? Então eu preferi dividir o assunto em várias atividades, porque eu acho melhor, né? Você pegar um assunto menor e fazer logo a atividade do que você pegar um assunto mais extenso, né? Por exemplo, tem a disciplina de resistência dos materiais, que não é uma disciplina tão simples, e para fazer uma prova, tudo, né? Como a gente, de certa forma, assim, vocês têm um WhatsApp e tudo mais, mas o fato de ser online, né, ser um ensino remoto, faz com que muitas vezes a comunicação entre a gente não seja da mesma forma que é pessoalmente, né? Então, pessoalmente, para a gente tirar uma dúvida, para a gente fazer uma explicação, às vezes fica mais fácil, né? Mas aqui, de forma remota, nem tanto. Então, por isso que a dinâmica, né, ela é um pouco mais diferente. A ideia é que vocês vão construindo a nota de vocês ao longo do tempo. E não que tenha somente uma atividade. A gente iniciou a disciplina com Fernanda, né? Isso, se eu não me engano. Aí tu vai parar de onde Não, a ela disciplina foi parou, com... tu vai recomeçar. Não, a disciplina, não sei se foi com Fernanda, não, mas assim, quem deu essa disciplina para vocês por último foi eu mesmo. Agora, eu acho que é porque não foram muitas aulas. Mas não é isso? Eu não tô lembrado se Fernanda começou. Algum de Fernanda vocês? começou, aí o senhor continuou, só que aí teve o corona. Foi, né? Foi. Então acho que no subsequente, então, que resistência. Ah, foi, verdade. Com vocês foi isso mesmo. Fernanda começou. Mas eu tive algumas aulas com vocês, né? Então a gente chegou a ver uma parte. Então, assim, eu vou dar uma revisão, né, da parte que eu vi. Tá? Hoje eu vou dar basicamente uma revisão. Mas todas as disciplinas eu estou considerando que a gente está começando ela do zero, tá? Não vou continuar, até porque a gente passou esse tempo todo parado e, assim, vocês passaram também esse tempo todo sem ver a disciplina, eu passei esse tempo todo sem ter contato em relação à disciplina com vocês. Então, minhas disciplinas eu estou começando todas do zero, tá? Então, alguma dúvida? Tá tudo... É até estranho dar aula para essa turma com todos em silêncio, assim. Normalmente. Professor, Opa, o professor vai começar com tensão e deformação, que a gente até a metade está lendo sobre isso. oi. Se eu começar com tensão. Isso, eu acho que foi com Fernanda que a gente anotou isso. Certo. Eu vou começar com esses conceitos, tá? Conceito de carga, conceito de o que é um apoio, tá? Conceito de força, aí eu mostro para vocês a diferença entre tensão, deformação, deslocamento e, e essas coisas. Vão ser os conceitos físicos, né? Que a gente precisa entender para deixa eu olhar aqui no chat, alguém está falando alguma coisa. Ah, sim, estou falando sobre a turma, né? Vou justamente começar com esses conceitos físicos, tá? O conceito de tensão e deformação, a gente pode até dar uma introdução hoje, mas assim, no nosso planejamento, ele não entra hoje, tá? Eu vou deixar ele para quando a gente
Depois que a gente vê a questão da análise das estruturas em si. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá todo mundo vendo a tela aí? Sim. Sim, né? Pronto. Então, né, eu gosto de dar minhas aulas no quadro. Arrumei esse recurso aqui de última geração para que a gente consiga interagir como se fosse o quadro, então eu vou usar ele, tá? Meu, o pai teve em aula. Como é? Eu nunca pensei que fosse precisar do Paint para uma aula. É, justamente. E como ele é bem facinho, Bom, resistência dos materiais. Então, vamos começar essa disciplina aqui do zero, tá? Por mais que essa disciplina ela tenha o nome de resistência dos materiais, ela é uma disciplina que ela vem da parte de análise de estruturas. E como eu já falei para vocês, inclusive ontem, o que é que consiste na análise da estrutura? Consiste na determinação do comportamento estrutural, tá? Eu coloquei para vocês na aula desenho de estrutura que a análise, né, esse nome análise aqui, ele tem um significado particular para a área de estruturas, tá? Análise seria a determinação do comportamento estrutural. Lá eu coloquei para vocês com a determinação dos parâmetros, né, da estrutura, porque na análise é onde você encontra os valores em relação a cálculo, os valores que você vai utilizar para fazer o dimensionamento da sua estrutura. E que valores seria esse, né? O que seria isso aí na prática? Seria, por exemplo, né? Quando você faz a análise da estrutura, você tem o modelo, você transforma o seu problema físico em um modelo estrutural, né? Então, o que na prática seria isso aqui, por exemplo, né? 2 pilares e uma viga. Na prática seria algo desse tipo. Você transforma na sua análise estrutural em um modelo, tá? Isso aqui é sua estrutura real. E isso aqui é sua estrutura física. Seu modelo físico. Isso aqui a gente chama de abstração física. Da mesma forma que, por exemplo, quando vocês estão resolvendo lá um problema de física mecânica, então, deixa eu colocar aqui, você tem lá um problema que é um automóvel, né, que ele está andando com a velocidade lá determinada, uma aceleração. Por exemplo, um problema de cinemática em uma determinada trajetória. E quando vocês vão resolver esse problema, vocês transformam esse veículo num ponto material que tem uma velocidade e uma aceleração e tem lá a sua trajetória definida, tá? Então, isso aqui é um modelo estrutural, é uma abstração física. Isso aqui, para que a gente possa analisar esse problema. Da mesma forma que esse modelo estrutural, uma abstração física, é um modelo para que a gente faça a análise da nossa estrutura real, tá? Então, Ô, Vitor, tu vai deixar a gente copiar isso ou vai mandar alguma apostila? Vou mandar a apostila, tá? Mas eu posso deixar aqui, se vocês quiserem, e depois eu mando, posso mandar esse arquivo, se vocês quiserem. Eu vou fazendo assim, tá? Então, pronto, eu vou fazer isso aqui.
Então, isso aqui seria, né, nossa estrutura real. Aqui seria o modelo dos apoios da viga, né? A viga é um elemento linear que é definida pelo seu eixo, tá? E aqui vão chegar as lajes e o carregamento é expresso dessa forma, né? Como se fosse algumas setinhas. Tem gente que faz a setinha para um lado e para o outro, né? Mas como a gente está aqui, eu vou fazer só para um lado. E isso aqui seria um carregamento que daria lá uma carga que você está aplicando nessa viga. Então, isso aqui é o nosso modelo. A resistência dos materiais trabalha com isso aqui, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui os modelos que a gente mais usa, que é um modelo em estrutura reticulada, tá? O que é um modelo de estrutura reticulada? É você transformar vigas, pilares e barras em linhas que são representadas pelos seus eixos. Como assim? Por exemplo, quando você vai fazer uma análise da viga, ou seja, quando você quer saber, por exemplo, como a viga ela vai se deformar, você pode criar um modelo 3D de uma viga, tá? Criar um modelo 3D. Usar um software, né? Você pode abrir um programa lá, usar um programa que você consiga desenhar essa sua viga em 3D. E, por exemplo, aplicar forças aqui na sua viga, ou em cada lugarzinho dela, né? Uma força superficial, enfim. Para que você consiga saber como é o comportamento tridimensional dessa viga. Só que o que acontece? Esse modelo tridimensional aqui, né? Ele é um modelo muito detalhado para os problemas que a gente tem, tá? E outra coisa, a gente precisa de recursos, seja ele recursos manuais ou recursos computacionais, muito potentes para que a gente resolva esse problema e que não tem necessidade, não há necessidade de a gente resolver um problema tridimensional desse tão complexo para os modelos atuais que a gente, para os problemas atuais, né? Para um edifício, a gente não tem necessidade de resolver isso aqui. Basta para a gente, né, criar um modelo reticulado, que seria um modelo de barras, onde a representatividade disso aqui já é suficiente para que a gente consiga dimensionar nossa estrutura, tá? Levando para um problema físico, para que vocês entendam, para que isso aqui talvez fique mais claro, é o seguinte: quando você vai calcular, por exemplo, a aceleração de um carro, quando você vai calcular a velocidade, não há necessidade de você fazer um modelo, né, tão complicado lá. Rapaz, esse carro aqui está muito bonito. Mas não há necessidade de você fazer um modelo, por exemplo, tão complicado. Né? Não há necessidade, por exemplo, de você saber desenhar lá o seu carro, saber a velocidade aqui desse ponto, a velocidade desse ponto aqui, ou a velocidade desse ponto, tá? Digamos que você tem uma força de atrito, você vai ter uma força de atrito aqui nesse pneu, vai ter uma força de atrito nesse pneu, só que se eu chegar mais pertinho ainda aqui do pneu, cada pontinho aqui do pneu vai ter uma força de atrito diferente, então não há necessidade disso. Por quê? Porque aquele ponto lá material que eu tinha colocado para vocês, um vetorzinho representando a aceleração e a velocidade, tá? Ele já é suficiente, e a trajetória, né? Ele já é suficiente para que a gente obtenha os parâmetros para análise desse problema. Então, isso aqui é uma simplificação que a gente faz
que representa de forma adequada os detalhes que a gente quer. Então, são assim, tá? A gente não quer saber nessa quinazinha aqui da viga, qual é o esforço que está aqui ou nessa. Não. A gente analisa ela de uma forma mais global já é suficiente, tá? E como é que a gente faz essas análises? Criando modelos onde são representados, onde as vigas são representadas pelos seus eixos, os pilares são representados por apoios, ou então a gente pode fazer um modelo, digamos assim. Travou aí? Travou, Matheus. Eu acho que a internet dele caiu. Ele caiu. Caio, que só tem nós na sala agora. Vai, Matheus, dá aula aí. Então, gente, as vigas aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir o Python aqui. Gente, lembrem que tá gravando. Voltou. Ele tá com o microfone desligado, não percebeu. Vocês viram até onde aqui? Ou acabou Até. de cair? É, Pronto, então o que eu estava falando era o seguinte, né? Aqui a gente tem que fazer um modelo. Pera aí, acho que vocês não estão vendo, né? Pronto. Estão vendo a minha tela? Sim. Pronto. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Existem diversos modelos, tudo que você vai analisar, tá? Na realidade, você precisa criar um modelo. Então, esse modelo tem que ser tão detalhado quanto você queira. E para as estruturas, esses modelos em estruturas reticuladas, né? O que são estruturas reticuladas? São estruturas formadas por barras. Elas são suficientes para dar parâmetros para que a gente possa calcular a nossa estrutura. Então, com esses modelos aqui, a gente consegue saber o quanto esse pilar está carregado, o quanto essa viga está carregado, e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou botar essa observação aqui. Estruturas reticuladas, né, são formadas por barras que representam os eixos dos elementos estruturais. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Ou a gente pode passar? O ideal de resistência é que vocês realmente terem dúvidas assim, em relação à aula, porque resistência, diferente de desenho, já é um pouco mais complicado de estudar só, né? Uma disciplina mais. Então, pronto, já que ninguém tem dúvida, vamos passar. Então, eu vou. Posso revisar assim. Olha, você entendeu o que é um modelo estrutural? Pode ligar o microfone. Isso aqui é uma estrutura real. Deixa eu abrir aqui. Ó, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Isso aqui.
Ó, isso aqui, tá? É um exemplo de uma análise quando você vai utilizar algo tridimensional. Então, se vocês verem aqui, né, você vai lá no software, você cria o desenho tridimensional de uma viga e tudo mais, para que você faça a análise dela ponto a ponto. Nesse caso aqui, é necessário que você faça esse tipo de análise extremamente detalhada, porque você tem uma viga com furo, ou então uma viga com vários furos, né? Então, você precisa utilizar um software que utilize um modelo mais detalhado, porque se a gente utilizar somente uma linha aqui, não vai conseguir representar esse furo. Então, esse tipo de problema precisa de modelos mais detalhados. Tá vendo? Aqui tem furos, então você precisa saber as forças aqui que estão agindo em cada ponto da sua viga, né? Se você tem uma edificação que não tem problemas desse tipo, você faz um modelo somente com barrazinhas, porque esse daqui já é suficiente para que você possa dimensionar e saber o comportamento da sua estrutura. Ó, o que é você saber o comportamento da estrutura? É você saber, por exemplo, como ela vai se deformar. Então, como essas suas vigas e esses pilares são os pilares convencionais, esse tipo de estrutura aqui já é suficiente para você saber como é que esse edifício vai se comportar. Nesse caso, não. Seu pilar e sua viga, eles não são convencionais. Então, você precisa de modelos, né, diferentes. Então, isso aqui são modelos estruturais diferentes. Nesse caso aqui, ó, o modelo, ele não é somente barradinhas, tá? O modelo aqui, ele é um modelo mesmo da edificação. Nesse caso aqui, é porque essa edificação, ela tem terremoto e tudo mais. Ó, aí você precisa saber como é que são as forças em cada... Esse modelo aqui, em vez de você fazer o seu edifício completo lá, com as suas aberturas, né? Vocês podem ver aqui que, quando foi calculado, tem uns pavimentos. Por quê? Porque isso aqui a gente estava interessado em saber qual era o comportamento dele quando tinha lá um terremoto. Esse daqui, o seu modelo, olha, já é mais simplificado, modelo estrutural extremamente simplificado, tá? É só um modelo muito simples. Por quê? Porque aqui a gente quer fazer análise do vento. Então, a gente não precisa colocar nem viga, nem pilar, tudo. A gente precisa colocar somente essa parede aqui, como se fosse a parede do edifício, tá? E aqui a gente coloca o vento. Então, essa análise aqui, o vento é o que é importante. O modelo do prédio, ele não é importante. Porque o que está em interesse aqui é justamente esses vórtices aqui, que é... Estou mostrando para vocês aqui algo mais para que vocês entendam. Deixa eu ver se tem outros modelos aqui. Ó, aqui a mesma coisa, né? São coisas que vocês ainda não viram, mas você tem um problema real, esse aqui é seu problema real, você transforma ele nesse modelo aqui. Um modelo, né? Esse aqui é um tipo de modelo, isso é um modelo computacional. Esse aqui é um modelo de concreto protendido, você transforma ele num modelo, ó, igual que a gente está vendo, um modelo reticulado, para poder fazer as contas e tudo mais. Um exemplo de uma barragem, esse aqui é um modelo tridimensional também, elemento finito no software, mas são coisas assim que vocês ainda não viram. Os modelos que vocês veem em física, né, em mecânica, isso aqui é a estrutura real. Você vai fazer um içamento de uma viga na obra, você vai fazer uma montagem de estrutura pré-moldada e transforma isso num problemazinho daqueles que vocês veem em física, né? Tá. Professor, Pode falar. então, assim, a gente vai entender na matéria esse outro mês, sem ser o real, né? Não é que seja real, é porque isso aqui já representa muito bem o que a gente quer. A outra entendeu? representação, no caso. Essa daqui, tá? Entendi. Isso, entendeu? Porque aqui vão ter vigas e pilares normais, ó, não tem furo, não tem nada. Não é um pilar, por exemplo, que tem uma geometria diferente, né? Então, isso aqui já tá suficiente. Então, pronto, alguém tem alguma dúvida sobre o modelo?
Então, os modelos que a gente forma, né, a gente vai fazer linhas, onde essas linhas vão representar os eixos dos pilares em nossas vigas. Então, nas nossas estruturas articuladas, isso daqui isso aqui vão ser os nossos pilares, tá? E aqui, nossas vigas. Tá? E essa partezinha aqui, que eu acho que... Acho não, tenho quase certeza que eu já vi com vocês, é porque eu dou essa disciplina no sub também. São os apoios. Tá? Exatamente, que na prática, né, esse aqui vai ser sapatas ou qualquer outro tipo de fundação, né? A sapata é um tipo de fundação que pode ser estaca também. Enfim, tá? Então, o que é que acontece, ó? E para um mesmo problema, tá? Para um mesmo problema, imagina que isso aqui é uma edificaçãozinha, né? Um poste. A gente pode fazer isso. Pode fazer essa primeira análise. Se a gente quiser saber o comportamento da estrutura como um todo, tá? E a gente também pode fazer, imagine, eu não quero, não me interessa agora o comportamento. Deixa eu tirar aqui. Não me interessa agora o comportamento dos pilares. Eu quero analisar somente minha viga. Então, o que é que eu faço? Eu separo a minha estrutura, tá? E em vez de eu desenhar o meu pilar todo, tá? Em vez de desenhar o meu pilar todo, ou o meu posto todo, na minha estrutura toda, o que é que eu faço? Eu posso fazer análise somente da minha viga. Né? Imagina aqui, ó, que eu tenho uma carga, né? Eu estou colocando um peso aqui na minha viga. Mas não me interessa agora saber quanto de peso vai para um pilar ou para o outro, por exemplo. Só me interessa saber o quanto essa minha viga aqui vai se deformar, tá? Quando eu coloco esse peso. Então, o que é que acontece? Eu posso fazer essa analisinha da minha viga separada, considerando que esses pilares agora, esses apoios, eles vão ser os apoios da minha viga, tá? Queria que vocês entendessem isso aqui bem, ó. Aqui eu quero saber o comportamento de tudo, então eu vou desenhar tudo, eu vou fazer o modelo de tudo, eu vou calcular tudo junto. Aqui não, aqui eu digo assim, não, eu quero calcular somente a minha viga. Então o que é que eu faço? Eu transformo o meu pilar, transformo meus dois pilares em apoios, só que agora não é um apoio da estrutura toda, é o apoio somente da minha viga, tá? Então, se aqui eu ia ter essa resposta, ó, por exemplo, aqui, né, digamos que eu fui lá, e disse assim, ó, aqui vai ter
uma carga de 10 toneladas. 10 toneladas força. Tá? 10 toneladas força na minha viga. Como eu tenho 10 toneladas força, minha viga, ela vai se deformar. Eu vou colocar assim. Eu vou botar a deformação em azul, tá? Esse deslocamento dela aqui para baixo, né? Por exemplo, foi 0,05 centímetros, tá? Ou seja, ela fletiu 0,05 centímetros. E os meus pilares... Professor, repete isso daí de novo, por favor. Isso aqui? Esse negócio de 0,05 aí. É porque ela estava normal, assim, tá? Ó, ela estava normal aqui, tá? Aí ela vai, quando você coloca a carga, ela flete, né? Ela tem uma flexão, não é isso? É. Aí ela tem uma deformaçãozinha aqui, ó, um deslocamento, nesse ponto tem um deslocamento que a gente chama de flecha, que a gente calcula ele, tá? Aí eu disse que esse deslocamento dela aqui é 0,05. Por enquanto não, tá? É um exemplo, né, isso aí? Um exemplo. Por enquanto a gente não vai calcular não, tá? Eu só quero que vocês entendam o que acontece. Tô dando só um exemplo, né? Imagine que eu coloquei 10 toneladas força e aqui deformou isso, deslocou isso, tá? Uhum. Deixa eu colocar esse pilar só um pouco, esse coisa um pouquinho mais para cá. Pronto. Então, aí digamos agora que esse pilar aqui, eu coloquei essa carga mais para cá só para que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam, não se preocupem com conta não. Por enquanto a gente não vai fazer conta. Aí imagine que esse lado aqui, ó, tá vendo? Esse pilar encurtou, né? Porque se eu tenho uma carga, a minha viga está transmitindo uma carga para esse pilar aqui e para esse. Então imagine que aqui ele No deslocou. caso, a viga deformou e o pilar também, né? Isso? O pilar também. O pilar ele ficou menor, né? Se fosse uma carga para cima, ele iria alongar, né? Ele iria ficar maior. Você tem uma carga puxando ele aqui. Isso aqui pode acontecer. Então o pilar ficaria maior. Nesse nosso caso, ele ficou menor. Aí, digamos que esse pilar aqui, ele diminuiu 0,02 centímetros, tá? E esse pilar daqui, tá? Esse pilar daqui, ele diminuiu 0,01 centímetro, tá? Por que ele diminuiu menos que esse? Porque eu coloquei o carregamento está mais perto desse do que desse. Então, ou seja, como é esse carregamento aqui, eu vou puxar ainda um pouco mais para que vocês entendam, tá? Está mais perto do pilar da esquerda do que do pilar da direita. Esse pilar aqui vai sofrer mais força do que esse aqui, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que 10 toneladas, essas 10 toneladas, elas estão pegando aqui na viga, mas ela precisa ser dividida entre os dois pilares, tá? Então, imagine que veio 7 toneladas força para esse pilar e veio 3 toneladas força para esse pilar aqui também, tá? Então, pronto. Ó, isso daqui é basicamente o resultado de uma análise estrutural que a gente vai fazer, por exemplo, usando um programa daquele, ou então calculando na mão. Por enquanto, eu não vou calcular com vocês, eu só quero que vocês entendam. Então, isso aqui seria uma análise estrutural. Quais são os passos da análise estrutural? Primeiro, eu criei o meu modelo estrutural, tá? Vai, foca, to. Entendi, Matheus.
Eu acho que ele quis dizer que como é que vai ser, se vai criar um pilar mais forte que o outro para aguentar as toneladas. Não entendeu? Tem que criar os dois na mesma estrutura. Entendi. Se quiser ligar o microfone aí, Matheus, fica melhor, tá? Quis dizer se vai ficar torta mesmo. Como assim, torta? É o que, tipo, quando você coloca a carga de 10 toneladas, beleza, que um vai descer mais que o outro, porque um pilar tá recebendo mais carga que o outro. Consequentemente, ela vai ficar mais tortinha, assim, pro lado, né? Uhum. Sim. Isso aqui vai depender da arquitetura, né? Imagina você está fazendo, por exemplo, esse pórtico aqui é para você fazer uma laje de uma fábrica. Aí você precisa colocar um equipamento lá que tem 10 toneladas desse lado. Ele precisa ficar mais daquele lado lá porque algum motivo. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer a análise da estrutura, tá? Então, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, qual seria o procedimento de análise, né, nesse caso, como eu estava fazendo? Primeiro, você cria um modelo, que são essas barrinhas aqui, né? Isso parece ser uma coisa óbvia, mas quando você entende que existem outros modelos, como aquele 3D e outros, você tem que saber qual que você vai usar. Então, esse aqui é o usual. Cria um modelo para a estrutura, cria um modelo para a sua carga vai ser uma carga concentrada, a gente vai ver isso, de 10 toneladas força, tá? E essa é a primeira parte, a criação do modelo, né, onde você introduz as cargas e tudo mais. E depois você faz sua análise, né, que seriam os seus cálculos, por enquanto a gente não vai fazer. E o que é que os cálculos nos dá? Os cálculos nos dá isso aqui, ó, esses resultados, né? Quanto o seu pilar está deformando e quanto de carga está dando para ele. Por quê? Porque justamente, né? Se está vindo 7 toneladas para esse pilar e 3 toneladas para esse, isso quer dizer que esse pilar aqui, ele precisa ser maior do que esse daqui, ou então ter mais ferro do que esse daqui. Então, para isso, pode falar. O senhor está dizendo isso daí de colocar mais ferro do que o outro, mas como é que a gente vai saber na hora que estiver pronto qual lado vai receber mais toneladas? A gente não teria que criar um pilar, os dois pilares que tivessem a mesma capacidade de aguentar mais de 10 toneladas, não? Só se você não souber onde essas 10 toneladas vão ficar na obra, né? Porque antes você sabe, né? É porque eu pensei que tinha que criar, o intuito da matéria era fazer a gente criar os pilar que aguentasse mais de 10 toneladas, eu acho. Não, porque veja, você não sabe onde essas suas 10 toneladas vão ficar. Você sabe, é uma carga fixa, entendeu? É diferente, por exemplo, você está calculando uma ponte, né? Por exemplo, está calculando uma ponte. Por exemplo, só dar exemplo de uma ponte aqui rapidinho, como é que você calcula? Por exemplo, quando você calcula uma ponte, o carro, ó, você tem aqui uma ponte, é o mesmo jeito, né? Tem os pilares da ponte, e aqui você tem a viga da ponte, né? E aqui as fundações da sua ponte. Aí, quando você calcula uma ponte, imagine que tem um carro lá passando, né? Na sua ponte. E aqui a gente tem... Vou botar um eixo de 4 toneladas. Força. A roda lá, 4 toneladas força pegando aqui na sua ponte. Isso aqui já é algo mais avançado, mas só para que você entenda. Aí o que é que acontece na ponte, ó? Quando você tem 4 toneladas de força, quando o carro está aqui em cima desse pilar, a carga está indo toda para esse pilar aqui, ó. Então você precisa fazer esse pilar para aguentar 4 toneladas. Quando o carro vai passando, vai acontecendo o quê? Por exemplo, aqui tem 3 toneladas para esse pilar e 1 tonelada para esse pilar. Por quê? Porque ele está mais próximo desse. Quando o carro está aqui no meio da ponte, você tem 2 toneladas para cada pilar, porque ele está exatamente no meio. Quando vem para cá, você tem 1 tonelada para esse pilar e 3 toneladas para esse aqui. Por quê? Porque ele está mais próximo desse pilar.
E quando o carro está aqui em cima desse pilar, né, que o carro está passando, esse seu pilar aqui, ele vai receber as 4 toneladas de força, né? Aqui exatamente toda. Esse daqui não vai pegar nada, entendeu? Então, nesse caso, a nossa carga é uma carga móvel. Aqui não. Aqui nossa carga é uma carga fixa. É um equipamento que vai ficar ali para o resto da vida. Então, se é um equipamento que vai ficar ali para o resto da vida, a gente tem que calcular exatamente quanto da carga desse equipamento vai para esse pilar e quanto da carga vai para esse. Por quê? Se a gente fizesse os 2 pilares para aguentar 2 toneladas, a obra iria cair? Não. Mas a gente iria estar gastando mais dinheiro. E a gente... E como eu sempre digo, né? Quando a pessoa chegar para você e dizer assim, eu consigo fazer uma obra que não vai cair nunca. É muito fácil. Eu sempre gosto de falar isso aí. Por que é muito fácil? Porque para você fazer uma obra que nunca vai cair, só é você botar um monte de material lá e superdimensionar a sua obra. A partir do momento que você... eu vou dizer já já. A partir do momento que você... Só voltar aqui para o raciocínio. A partir do momento que você calcula e você vai fazer um projeto, você tem que saber exatamente quanto está indo para cada elemento estrutural para que você dimensione ele corretamente. Então, a gente não pode fazer... Esse pilar aqui ele tem que aguentar 7 toneladas. Tá? 7 toneladas. Se ele aguentar 8 toneladas, está errado. Porque se ele aguentar 8 toneladas, a gente está desperdiçando material. Esse pilar aqui, ele aguenta 3 toneladas. Se ele aguentar 4, está errado. Tá? Por quê? Porque a gente está desperdiçando material. Mas não seria legal a gente colocar como se fosse uma margem de erro, não? A gente já coloca, né? A gente coloca 1.4, tudo. Mas a gente tem que colocar as margens né, os coeficientes de segurança, como a gente chama, de acordo com o que está na norma. A gente não pode sair colocando coeficientes de segurança muito altos, porque não é interessante. Né? Se fosse para a gente fazer um coeficiente de segurança muito alto, a gente não precisava calcular, só era botar um monte de ferro, entendeu? Mas existem coeficientes de segurança que são calculados através de estatísticas e tudo mais, né? Quando a gente vai calcular uma ponte, faz uma simulação com quantos carros ela aguentaria, faz várias simulações, né? Quando a gente vai calcular uma ponte, a gente faz, por exemplo, só mostrando aqui para vocês, né? Isso seria de uma disciplina de ponte. Mas aqui tem a ponte, né? Tabuleiro aqui da ponte. A gente faz, por exemplo, um carro aqui. E aqui a gente faz por exemplo, um carro aqui, né? Aí tem 1, 2, 3, 4 pneus. Um carro passando aqui e outro carro passando aqui. A gente faz também com o seguinte, né? O carro passando somente desse lado, ele tende, imagina que aqui eu estou cortando minha ponte, né? Aqui. Eu estou olhando agora a ponte de frente, né? Então, meu carro estaria aqui, assim, agora. Ver se eu consigo desenhar. Quando eu passo um carro somente de um lado, essa força aqui tende a fazer uma rotação assim na ponte, para esse lado. Se eu tenho um carro desse lado e tenho um carro do outro lado, essa rotação já não acontece. Se eu tenho um carro desse lado e não tenho esse, o que é que acontece? Eu já tenho que fazer essa rotação para esse lado. Se tiver com vento na ponte na hora, eu tenho uma carga aqui, Então, essa carga do vento bate no meu veículo, né? E essas rodas vai tender a rodar o veículo para esse lado e esse veículo vai tender a rodar a minha ponte. Aí, se o vento estiver para esse lado e esse veículo para esse lado, aí eu tenho o vento fazendo o veículo rodar para esse lado e o veículo fazendo a ponte rodar para esse lado daqui, entendeu? Se esse veículo aqui estiver desse lado, aí quando eu faço cálculo de ponte, eu tenho que fazer todas as situações possíveis, tá? São muitas situações mesmo. Cálculo de ponte, você tem que fazer todas as análises possíveis. Isso aqui é um tipo de carro, né?
Eu tenho que pensar, a norma brasileira diz que a gente tem que, por exemplo, se um tanque de guerra passar aqui, essa ponte tem que resistir. Então a gente tem que botar um tanque de guerra, um caminhão carregado, um caminhão descarregado. Tem hora que na ponte bate vento na ponte, bate vento só no carro. É bem. Tem hora que, inclusive, só para ilustrar para vocês, isso aqui também vai ser interessante para a nossa disciplina. Acontece isso. Imagine que eu não tenho uma ponte desse jeito. Então, assim, né? Isso aqui é a maioria do tipo de ponte é assim. Você tem os pilares. O senhor está falando das pontes com ponto de apoio antes do final dela. Com a laje de aproximação, né? Assim. Sim. Pronto, o que é que acontece? Isso aqui é isso. Ó, tem hora que o carro tá aqui, veja, né, como é diferente. Isso aqui serve para a gente fazer uma análise também do comportamento da nossa vida, né? E eu só quero que vocês entendam isso, como é que elas se comportam por enquanto. A gente não vai calcular nada, tá? Por enquanto. Eu quero que vocês entendam o comportamento, porque assim, e ainda mais na época que a gente vive hoje, vocês têm ferramentas aí, computador, celular, que só vocês baixarem um programazinho de análise estrutural, que eles vão dar para vocês todos esses parâmetros, mas eu quero que vocês entendam como é que se comporta, como é que elas se deformam, porque isso aqui é o que vai fazer vocês tomarem decisões em relação à obra. Quem for trabalhar com obra, né? Lógico, com projeto. Então, por exemplo, se você tem uma carga aqui, isso é uma viga, pode ser uma viga de um edifício, tá? Pode ser, mas a gente está tratando de pontes, não tem problema. Olha o que é que acontece, ó. Ela se deforma assim e assim. Então, perceba o seguinte, ó. Essa carga, imagine que essa carga aqui seja as 10 toneladas lá que a gente tinha. O que é que vai acontecer aqui agora? Como ela está aqui nessa ponta, ela vai tender, esse pilar aqui agora, né? Ele não sofre mais compressão. Por quê? Porque essa parte, ela tende a puxar esse pilar daqui de cima. Então, o pilar antes que estava comprimido, agora ele vai ser tracionado. Ó. Então, vamos botar aqui menos 2 toneladas força. Não sei se vocês estão entendendo isso aqui. Ó. Esse daqui vai receber uma carga para baixo agora. Mas esse daqui, se chove muito, se chove muito. A gente não leva a chuva em si como consideração. A gente leva o vento, tá? O vento, porque tem as velocidades do vento. Vitor. Pode dizer. Professor? Pode dizer. Ei, eu tô indo pro trabalho agora. Se eu cair aí é porque lá tá sem internet. Mas eu vou botar os dados para poder entrar de novo. Tá bom. Tranquilo. A única coisa ruim da aula de ontem foi porque eu não consegui gravar você perguntando porque tinha terminado a aula. Vou botar no YouTube. Mas bom trabalho aí, viu? Aí aqui, ó, por exemplo, isso aqui pode ser uma viga de um edifício, né? Tranquilo, uma casa, tudo mais, que ela tem 2 balanços, ó. Então agora, como a gente está empurrando essa parte, ela vai tender a arrancar isso aqui, ó. Isso aqui vai tender a ir para cima. Então aqui, ó, né? Esse pilarzinho aqui, ele vai tender a ir para baixo, né? Essa carga vai fazer com que isso aqui tenda a ir para baixo. Mas vai fazer com que o pilar que tem aqui tenda a ir para cima. Então, enquanto o pilar aqui está comprimido, esse daqui está tracionado. Entenderam isso aqui, vocês? Repete aí, professor, por favor. Ó, imagine aqui, pronto, isso aqui. Imagine que você está segurando, né? Segurando aqui um pedaço de madeira. Você colocou a mão aqui e aqui. Se uma pessoa vem e pega essa ponta do pedaço de madeira e coloca para baixo, o que é que acontece? Você vai ter que fazer uma força para... Deixa eu ver aqui. Aqui você vai ter que fazer uma força para cima, só que aqui você precisa fazer uma força para baixo. Entendeu? Você não vai precisar fazer... Você não... Deixa eu botar essa situação. Se você
isso aqui está acontecendo, ó, isso aqui está acontecendo, essas 10 toneladas estão aqui no meio. Exatamente, como se fosse uma gangorra. Não sei se tem como destacar. Eu não estou tão profissional ainda assim no Paint, não, mas... Não sei se eu mudando. Agora. Eu vou usar assim por enquanto, ó. Você está colocando a carga aqui no meio. O que é que acontece? Essa carga daqui, ela vai tender a vir para cá e vai tender a vir para cá. Então, o que é que acontece? Aqui vai descer, né? Assim, aqui, né? Você tem um pilar, então ele vai sofrer uma força para baixo, esse pilar, e esse pilar aqui vai sofrer uma força para baixo também. Isso daqui já é diferente, tá? Esse daqui já é diferente. Deixa eu colocar de novo aqui, ó. Se eu tenho agora a carga nessa ponta, eu tenho 10 toneladas aqui nessa ponta, o que é que vai acontecer? Aqui, né, vai vir para baixo, né? Aqui vai vir para baixo, tudo bem. Só que ele vai deformar como se fosse isso aqui, ó. Ele vai tender a fazer isso, né? Vai tender a fazer isso aqui. Imagine que eu só tivesse esse pilar. Como eu tenho esse pilar, né? Não vai fazer isso. Vai fazer isso aqui. Porque esse pilar aqui vai estar segurando. Só que esse pilar aqui, ó, ele vai tender a ir para baixo. Mas esse daqui, né, como a tendência era fazer isso aqui, a tendência agora não vai ser de você comprimir esse pilar, vai ser de você tracionar. Então, quando a carga está ali, é como se eu quisesse puxar, é como se esse pilar aqui estivesse sendo arrancado, tá? A tendência dele era de ser arrancado para vir para cá, né? Mas como tem um pilar, ele não vai, entendeu? Então, o pilar, exatamente, como o Matheus está dizendo, vai ser puxado pela viga. Isso vai acontecer em uma ponte, né? Não, isso aqui pode acontecer numa casa, tá? Isso aqui pode acontecer numa edificação qualquer. Se você tem uma edificação onde você tem uma viga e 2 pilares, e essa sua viga está em balanço, a sua carga pode estar aqui, tá? A sua carga pode estar aqui, você tem lá uma indústria. Chamaram você para fazer lá uma indústria. Aí não precisa ser algo muito grande, não. Só uma fábrica de iogurte, um negócio de água de coco, uma cozinha industrial, tá? Aí a gente diz assim, ó, não, o depósito, né? O depósito vai ficar desse lado aqui. Desse lado, uma fábrica de qualquer coisa. Aqui vai ficar o depósito, aqui vai ser onde eu vou guardar a minha mercadoria, por exemplo. Eu vou guardar ela toda nesse canto, porque desse lado aqui eu quero fazer minha produção. Espera aí. Desse lado daqui eu quero fazer minha produção, e desse lado daqui eu quero que seja meu depósito. Então, o que é que acontece quando você colocar as cargas aqui do seu depósito, né, esse lado daqui, ele vai ficar descarregado, tá? Por exemplo, o cara quer botar uma caixa d'água aqui nesse ponto, quer botar 2 caixas d'água de 5.000 litros, vai dar 10 toneladas. Então, vai acontecer isso aqui com sua viga, né? A ponte, eu só dei o exemplo assim, porque a ponte vai acontecer todas as situações, né? Não vai acontecer somente em uma, quando o carro vai andando. Mas essa carga daqui, ela pode estar posicionada em qualquer canto na realidade, né? Aí, digamos agora que o cara, ele contratou e ele disse assim, não quero a carga nesse ponto. Eu quero a carga aqui, ó. Eu quero a carga agora aqui, em cima desse pilar. Se a carga está em cima desse pilar exatamente, o que é que acontece? Não vai acontecer nada com sua viga. A carga vai toda para cima do pilar. Então, só o pilar vai estar sofrendo, tá? Enquanto nessas outras situações a gente vai distribuindo a carga, ó, aqui a gente distribuiu para os 2 pilares. Aqui um pilar sofreu compressão, aqui o outro sofreu tração.
porque queria ser arrancado. Esse daqui, o pilar, está sofrendo a carga todinha, né? Aí o cara disse, não, não quero mais botar minha caixa d'água aqui, quero colocar minha caixa d'água aqui. Aí o que é que acontece? A sua viga agora, ela sofre, mas esse seu pilar aqui vai sofrer um carregamento muito maior do que esse, né? Então imagine que esse pilar aqui vai sofrer 9 toneladas de força e esse pilar aqui 1 tonelada de força. Por quê? Porque essa carga está mais perto desse. Então esse pilar pega mais carga do que esse, tá? Vitor, Hum. quando a força fica no meio, ela não é puxar os dois pilares para cima, não? Assim, Sim. não. Ela vai estar para baixo, ela vai tender a fazer que esse pilar vá para baixo e esse aqui para baixo também. É porque vai acontecer isso, você está dizendo, né? Exatamente. Mas aqui ele não está puxando, tá? Uhum. Ele está puxando essa parte da viga aqui para cima. Tá entendendo? Mas aqui ele está tendendo aí para baixo, certo? Tá. Entendeu? Entendi. Mas se os pilares eles fossem bem afastados, tivesse uma força no meio, ia puxar para cima os dois? Não. Não Nunca vai puxar puxaria. pra cima? Puxaria no meio se a gente tivesse outros pilares, né? Por exemplo, se a gente tivesse isso aqui, ó. Professor, Ah, mas por que que em um modelo ele tá meio que elástico e em outro modelo ele tá muito reto? Tipo, como a Milena falou, que esse não, daí, aí. quando o peso está no meio, ele poderia estar puxando os dois pilares. Aí nesse caso aí ele foi meio que mais elástico, sei lá. Não, assim, não se preocupe com esse tamanho aqui, não, entendeu? Ó, e se preocupe com o comportamento. Aqui, ele tá puxando o pilar para cima, porque esse pilar daqui funciona como o Matheus estava dizendo, como se fosse uma gangorra, né? Fosse como se fosse um eixo de rotação. É como se esse eixo daqui, deixa eu botar isso aqui para cima, porque isso daqui é a mesma coisa de que está aqui embaixo, tá? Ó, é porque quando você coloca essa força aqui, esse pilar daqui, como está perto, ele funciona como se fosse um eixo. Então, se não tivesse esse pilar, o que é que ia acontecer? A sua viga ia estar assim, né? Só que como tem esse pilar, a sua viga não vai fazer isso. Ela vai segurar nesse pilar aqui. Aí ela vai tender com que esse pilar aqui vá para cima, né? Que é isso que eu desenhei aqui, entendeu? Agora, nesse caso aqui é diferente, ó, nesse daqui, por exemplo. Esse daqui, aqui vai sofrer mais do que aqui, né? Porque aqui está mais próximo. Quando está exatamente no meio, tá? Acontece isso aqui, ó. Mas esses pilares aqui vão sofrer para baixo. O que poderia acontecer é isso aqui, ó. Imagine que a gente tem aquela viga lá do IF. Qual é a viga lá do IF? É uma viga contínua. Cadê? Aquela viga lá. Então, isso tudo vai depender de onde colocar a força, não é isso? Exatamente, tá? Ó, você tem aquela viga lá do IF, que é o seguinte, aqui é a sala de vocês, tá? Aqui a sala do lado e aqui as outras salas, tá? Cada sala tem um pilar, não sei se vocês lembram disso aqui, tem uma viga passando lá no meio. Imagine que o IF diga assim, não, eu quero botar aqui na sala de vocês, lá naquela viga, eu vou botar uma caixa d'água lá naquela laje. Aí vai chegar uma carga lá no meio de 10 toneladas. Aí o que é que vai acontecer? Vocês estão entendendo isso aqui, né? Professor, no caso a gente está exemplificando uma viga contínua, né? Uma viga contínua, tá? Aqui são as salas, né, lá do IF. Cada sala é dividida por um pilar, tá?
e aqui é aquela viga que passa lá no fundo. Aí a gente quer colocar uma carga de 10 toneladas aqui. Se a gente colocar essa carga, o que é que vai acontecer? Vou botar uma caixa d'água lá. Aqui no meio vai acontecer isso. Aí agora, ó, agora, qual era a tendência, né? A tendência era, vou botar a tendência aqui em azul. Eu tenho essas duas vigas, né? A carga vai para essas duas vigas. E a tendência era fazer isso aqui, ó. Né? Só que como eu tenho esse pilar e esse, não vai deixar acontecer isso. Esses pilares vão segurar essas pontas daqui, ó. Então, a força para esse pilar aqui está indo para baixo. A força para esse pilar aqui está indo para baixo. Mas a força para esse pilar aqui está indo para cima. E a força para esse pilar aqui está indo para cima. Tá? Entenderam? Professor, em algum momento a gente vai precisar saber o que acontece se a gente retirar esse peso? Retirar o peso. Se você retirar o peso aqui, ela volta a ser do jeito que ela era antes, né? Entendeu? Mas o objeto sofreu uma mudança por muitos anos. Aí depois que a gente retira esse peso. Tá, aí quando você retira esse peso é o seguinte, a deformação, né? Existe a deformação que a gente chama permanente, ela continua. Mas ele não vai estar sofrendo mais, né? Então, o objeto ele sofreu uma deformação, então a deformação permanece. Não tem como voltar. Mas ele não está sofrendo mais carga, né? Não está sofrendo mais carga. Então, assim, aqui, esses exemplos, eles podem acontecer, né? Quando vocês forem calcular uma viga, então vocês vão fazer o projeto de uma viga, ou então o cara pode lhe contratar, sempre vai ter deformação. Só que a deformação, ela é muito pequena para elementos, eu vou falar isso aqui rapidinho. Só que o que acontece? Você pode estar fazendo um projeto, então o cara pode lhe chamar, né? Por exemplo, o cara vai lhe chamar e vai dizer, rapaz, eu tenho essa laje aqui, eu quero um exemplo prático, né? Eu tenho essa laje aqui, você chega lá no galpão. O cara tem um galpão lá, tem uma laje. Como é que isso aqui seria na prática, né? Porque na teoria tem uma laje lá e ele quer transformar essa laje, né, num galpão. Aí o que é que você vai dizer, né? Você vai dizer, ó, a primeira coisa que você vai dizer é, vai ter algum depósito? Vai. Imagine que a obra lá já está pronta e você tem essa situação aqui, ó, lá na sua obra. Isso aqui é óbvio, né? Não é nada do outro mundo, mas a gente precisa saber calcular, né? Você tem isso, tá? Você tem isso aqui, essa situação. Imagine que isso aqui é como se fosse uma laje lá em cima e isso aqui são os pilares, tá? Aqui são as vigas. Aí o cara diz assim, rapaz, eu quero botar um depósito aqui. Aí você vai dizer, beleza. E o escritório, o que é que você vai fazer? Você concentra o seu depósito desse lado, né? Imagine que aqui em vermelho é o seu depósito, você concentra desse lado, e o seu escritório você concentra desse lado aqui. Por quê? Porque esses elementos aqui de baixo, eles são maiores do que esses seus elementos aqui de cima. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você colocar a sua carga maior desse lado, ela vai ser transferida mais para esse lado daqui. Se você colocar a sua carga mais leve desse lado, ela vai ser pega mais por esses pilares que estão aqui. Isso aqui é bem óbvio, bem simples para... Tá, vou explicar. Isso aqui é bem simples para um problema assim, tá? Ó, imagine que aqui eu tenho uma estrutura, né? O cara tem 4 pilares lá, tem uma laje, e ele quer fazer ele chama lá e diz, rapaz, eu quero fazer uma indústriazinha aqui, eu quero fazer uma produção aqui de qualquer coisa. Produção de uma confecção, eu quero fazer uma confecção aqui agora, fazer roupa, tudo.
Dá para fazer, você vai analisar lá e vai dizer, dá. Agora você vai colocar o seu depósito aqui, tá? O seu maquinário, né, por exemplo, que é mais pesado aqui. E o seu escritório vai ficar desse lado aqui. Por quê? Porque isso aqui é mais leve do que isso. Então essas cargas, elas vão vir para esse lado aqui, ó, elas vão vir mais para essas vigas. E essa carga aqui mais pesada, ela vai vir para essa viga daqui. Esses pilares daqui, né? Esse desenho aqui é diferente daqueles, tá? Esse aqui a gente tá vendo de lado, esse aqui a gente tá vendo de baixo. Tá? Entenderam isso aqui? Professor, se a pessoa quiser mudar de lugar. Então, aí deixa eu só... não, aí você teria que reforçar esses pilares aqui, né? Entendeu? Ou então, isso aqui eu tô dizendo se já tivesse pronto. Se você fosse fazer um projeto, aí você poderia... Você tinha que colocar os pilares do jeito que o cliente quer inicialmente, né? Aí, assim, entenderam isso aqui? Aí, o que é que acontece? Isso aqui é bem tranquilo, mas se você tivesse essa situação, você tivesse agora, em vez de um vão só, você tivesse 2 vãos, tá? E o cara quisesse a mesma coisa. Dessa forma aqui, a gente já não sabe, tá? Se é melhor fazer isso ou se é melhor fazer o contrário. Por quê? Porque agora, esses pilares aqui, eles não vão pegar somente a carga dessa região. Eles vão pegar a carga dessa região que está aqui também, tá? Então, o que é que acontece? Nesse tipo de situação, a gente precisa fazer o cálculo para ver qual é a quantidade de carga que vai para cada pilar desse. E na prática, ainda são coisas mais complexas, né? Na prática, a gente ainda vai ter aqui outra coisa, aqui outro vão, enfim, vai ter diversos layouts aqui para você fazer análise, tá? Então, por isso que a gente precisa saber a resistência dos materiais, ela está aqui para a gente saber qual a quantidade de cargas que vai para cada elemento estrutural e como é que eles vão se comportar e se eles vão resistir. Entenderam? Então, por isso que a gente precisa fazer todas essas análises aqui, para saber como é que essas cargas vão para os pilares, se vão mais, se vão menos. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Só. Pronto. Então, eu vou ver aqui com vocês, tá? Para que a gente... que vai ser um dos materiais que eu vou falar para vocês. Então, em relação às cargas, aos carregamentos, existem alguns carregamentos, tá? Você pode classificar os seus carregamentos, as cargas atuantes na estrutura. Uma delas é a carga permanente, então, ela atua na estrutura constantemente, ao longo do tempo. E são devidas ao seu peso próprio, revestimento e materiais que a estrutura suporta. Então, por exemplo, as paredes, as cerâmicas, o piso, o contrapiso, vão ser cargas permanentes, que a gente sabe, ao longo da vida da estrutura, onde é que elas vão estar sempre, tá? Então, aqui está um exemplo, uma parede, a gente sabe onde é que ela vai estar. Cargas acidentais, a gente já não sabe quando é que elas vão agir. Elas podem agir em algumas épocas, em outras não, mas a gente precisa levar elas em consideração no cálculo. Então, são, por exemplo, o vento, tá? Empuxo de terra ou de água. O que é o empuxo, né? O empuxo é a força que a água faz que a água, ou então que o solo faz na sua estrutura.
Então, se você tem, por exemplo, uma época de chuva, quando você molha o solo, a força que um solo molhado faz sobre a estrutura é diferente da força que um solo seco faz sobre a sua estrutura, tá? Impactos laterais, frenagem ou aceleração de veículos, pronto. Isso aqui é um exemplo muito visto em pontes, né? Por isso que são cargas que a gente não... Impacto lateral, batida mesmo. Você tem a batida de um carro num pilar de uma ponte. Então, isso aqui não é o que acontece toda hora. Mas você tem que levar em conta no cálculo. Frenagem ou aceleração de veículos, né? Você vai fazer um projeto de um estacionamento. Uma coisa é o veículo parado, outra coisa é ele acelerando ou freando. A carga ela é totalmente diferente, né? A carga que vai para sua estrutura. Sobrecarga em edifícios. Essas sobrecargas são as pessoas mesmo. Pode ser algo do tipo, tá? Peso de materiais que preenchem uma estrutura, no caso de reservatórios de água e silos. A água, né, de um reservatório, você pode esvaziar ele, o seu reservatório, ou você pode deixar ele cheio. E o comportamento dele, vazio e cheio, são diferentes. Eles vão se deformar diferente e tudo mais. Aí, o efeito de terremotos, neve acumulada e tudo mais. Como eu estava dizendo, quando você tem chuva, você não leva em relação... A chuva em si, eu nunca vi entrar no cálculo, porque a carga dela é insignificante. Mas o vento, você tem que levar em consideração, e em lugar que tem neve, você precisa levar em consideração, na coberta, o acúmulo de neve, né? Então, vai ter uma época do ano que você tem neve lá e vai fazer uma carga sobre a estrutura, tá? Aqui o exemplo, né, da ponte, o trem vai passando. Então, quando esse trem está aqui, esse pilar pega a carga toda. Quando esse trem está aqui no meio, metade para cá, metade para cá. Quando o trem está aqui em cima, a carga vai toda para esse pilar, tá? E isso aqui poderia ser uma viga, né? Poderia ser uma viga. Isso aqui a gente já viu, tá? E seria mais uma revisão. Quanto às leis de distribuição, Professor, Oi? no caso que choveu muito lá em Cruzeiro do Nordeste e a ponte caiu, teve a ver com a chuva. Assim, tipo, o pessoal colocou que por conta da chuva a ponte tinha caído. Uhum. Não, porque nesse caso aumenta o nível do rio, né? Tipo assim, aumenta o nível do rio muito. Normalmente aqui no rio você vai ter período de seca, o rio está nesse nível, tá? Período de chuva, o rio está nesse. Pronto, você calculou sua ponte. Aí o pilar aguenta tudo. Choveu muito, estourou uma barragem, tá vindo. Aí você tem aumento do nível do rio. Aí chega aqui no tabuleiro, né? Que a gente chama. E além disso, vem tronco de árvore junto, um monte de material, né? Árvore, vem um monte de coisa. Aí leva a ponte embora, entendeu? É isso aqui que acontece. Mas não é por conta da chuva diretamente na ponte. É o rio que faz ela ir embora. Tá? Então, ó, tipo de carga, né? Carga concentrada é esse tipo de carregamento aqui, ó. Ele é concentrado num ponto. Aí, quando você vai fazer sua análise, você tem que identificar que tipo de carregamento é esse, né? Aí, por exemplo, né? Você tem... Eu vou colocar aqui, ó. Tem uma viga, tá? E você tem um pneu de um carro. O pneu do carro, tá aqui no meu carro, ele vai se deformar um pouquinho aqui. Se você chegar aqui bem perto, ele não vai ser um ponto só aqui, né? Ele vai se distribuir aqui essa carga e vir aqui na sua viga, né? Só que o que acontece? Isso daqui é se eu precisar fazer uma análise muito detalhada dela. Se eu não precisar, eu coloco uma carga concentrada, por quê?
Porque isso aqui é muito pequeno em relação ao tamanho da minha viga, tá? Então, eu chamo essa carga aqui de carga concentrada. Quando eu vou fazer minha análise de estrutura lá, eu tenho que ter essa noção. Como é que acontece, né, nas nossas estruturas? Ó, imagina aqui que eu tenho uma viga, aqui eu tenho um pilar, aqui eu tenho um pilar. É assim, ó. Se eu tiver um pilar chegando aqui no meio dessa viga, pode acontecer, tá? Lá de cima ele tá chegando aqui. Isso aqui é uma carga concentrada. Todo mundo tá entendendo isso aqui? Isso aqui eu acho que a gente já viu. Se eu tiver uma viga chegando aqui, isso aqui vai ser uma carga concentrada. Eu vou fazer esse desenho aqui para vocês verem. O que é essa viga aqui chegando? Tá? Seria isso. Professor, mas isso é comum de acontecer? Muito comum. Você colocar um pilar no meio de uma viga que não tem um pilar na mesma reta? Acontece, isso aqui acontece. Principalmente se você estiver fazendo casa que foi projetada por arquiteto. Eles adoram fazer coisas desse tipo. Eles adoram deixar você nessa situação. Ó, você tem um pilar aqui. Rapaz, tá muito bom desenhar não, mas... Você tem esse pilar e esse. Não sei se é. E vocês têm aqui uma viga. Tá? Essa viga aqui, ela se apoia nessa. Ó. Entendeu? Então, essa viga, essa carga dela é uma carga concentrada aqui, ó. Por quê? Porque o tamanho da viga é muito pequeno em relação... Da mesma forma, o pilar, né? Isso aqui acontece muito. Um pilar nascendo em cima de uma viga. Esse pilar aqui, como ele é muito pequeno em relação ao tamanho da viga, a gente considera uma carga concentrada também. Mas aqui, se você tem uma alvenaria, né? Você tem aqui uma alvenaria, tem uma parede aqui nessa região. A parede, ela já tem um comprimento dela em relação ao tamanho da viga, já é um comprimento considerável. Então, a gente não pode considerar mais essa carga uma carga concentrada, a gente considera uma carga distribuída. Tá? Então, assim, nas edificações, o que mais acontece é isso aqui, cargas concentradas distribuídas. Dessa forma. Isso aqui é a parede, isso aqui é a carga, né, que a gente está representando ela. Entendeu isso aqui, vocês? Quem já tinha visto, acho, na aula. Então, ó, aqui são cargas concentradas, a gente está considerando, mas a gente tem um pilar aqui em cima, ou algo do tipo, a gente está considerando que é muito pequeno, então, cargas distribuídas, né? Aí elas podem ser uniformemente distribuídas, tá? Que são constantes, deixa eu ver. Ou elas podem variar. Opa, aqui não tá. Ó, aqui, por exemplo, essa carga daqui de baixo é uma carga uniformemente distribuída. A carga dessa viga aqui é uma carga uniformemente distribuída. Por quê? Porque ela só tem um valor. Tá? Ela só tem um valor. Já a água, ó, aqui a água aqui nessa só um reservatório aqui. A água, o valor do empuxo, não sei se vocês viram empuxo em física, mas vai modificando. A carga da água nessa parede aqui, ela vai aumentando de tamanho. Né? Então, essa cargazinha aqui, ela não é uniformemente distribuída. Ela é uma carga variável. Tá? Entenderam isso aqui? Pronto. Ó, por exemplo, se a minha uma parede, vou botar dois exemplos de parede aqui para que vocês entendam. Eu tenho aqui uma viga. E aqui eu tenho essa parede. Ó.
tá? Essa parede. Essa parede vai me dar uma carga uniformemente distribuída, porque o valor da carga é um só. Aqui são alguns setinhos, tá? Agora imaginem que eu não quero fazer essa parede, né? Então imagine aqui que, por exemplo, ela vai me dar 600 quilos por metro. Cada metro aqui eu tenho 600 quilos, é uniforme. Mas imagine que o arquiteto chegou e disse, rapaz, eu não quero essa parede não. Não gostei, não achei bonito. Essa parede está muito feia. Não está de acordo com o estilo arquitetônico que eu projetei para minha casa. A parede que eu quero é assim, ó. Pronto, agora a parede está bonita. Essa carga não vai ser mais uma carga uniformemente distribuída. Essa carga vai ser uma carga, ó, uma carga variável, tá? Aí você agrada ao arquiteto, tem que agradar, não tem jeito, né? E ainda fica pior para o seu cálculo, né? Porque antes você só precisava calcular um pilar porque era tudo igual, mas o arquiteto quis que você calculasse 2 pilares diferentes. Aí você tem que calcular 2 pilares diferentes. É porque os arquitetos são complicados, né? São complicados, né? Porque agora vai mais carga para esse pilar do que para esse, mas é assim, vai fazer o quê? Tem que fazer, não tem jeito. Né? Pronto, entendeu? Exatamente. Então, isso aqui é uma carga variável, tá? Isso aqui é uma carga variável. Aí imagine outra situação, né? Você vai lá, né? Uma pessoa tranquila, faz a viga lá, tudo mais. Aí imagine que você tem uma viga lá e o peso da sua viga, né? A viga tem o peso dela também. Um peso lá. Esse pesozinho, ó. A viga, ela tem seu peso. Esse peso da viga vai para os pilares, né? Metade do peso da viga vai para um lado. Aí, né, chega nosso querido amigo arquiteto, a nossa arquiteta, e diz assim, rapaz, eu não achei bonita essa viga, não. Essa viga tá feia. Essa viga, não achei bonita. Quero uma viga assim, ó. Aí você, tudo bem. Aí o que é que acontece? O que era tudo tranquilo, vai virar o quê? Aqui tem mais peso, aqui mais peso, aqui mais peso, aqui menos peso. Em vez de ficar uma reta, fica isso aqui, ó. Aí você tem que calcular, né, tudo mais, isso aqui. Né? Acontece, aí a gente tem que trabalhar em cima disso. Né? Mas vai acontecer, pode ter certeza. Professor, Ah? se isso piora os cálculos, por que eles fazem isso, então? Boa pergunta, que até hoje eu tô querendo saber, ainda não consegui saber qual é a resposta dessa pergunta, né? É uma ótima pergunta. Não sei. Quando você tiver aula com suas amigas, aí você... Fica esteticamente mais bonito. Pronto. Olha aí a arquiteta falando. Tá? Então, pronto. Essa parte de equações, tá? Eu não quero que a gente veja agora. Então, eu vou passar alguns materiais para você. O que tiver em relação a cálculo, a gente não vai ver agora. Não vai ver agora esse negócio. Mas eu quero que a gente veja só isso aqui, que foi algo que a gente já viu, tá? Então, eu quero que a gente revise aí rapidinho. Então, cada apoio, veja só, cada apoio, existem ordens, né? Às vezes vocês vão ver primeira ordem, primeiro gênero, isso aí é irrelevante. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que quando você faz a sua estrutura, né? Ó, por exemplo, um apoio de primeira ordem é o seguinte, é um apoio, tá? Que quando você coloca, tá vendo esse carrinho aqui embaixo tem um carrinho, ou então aqui esse apoio está flutuando, ó. Isso aqui é uma representação para dizer o seguinte, que ele só vai restringir movimento nessa direção, tá?
só vai restringir movimento nessa direção. Como assim? Deixa eu ver se aqui eu tenho um exemplo disso. Tem um nome. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo disso por aqui. Só um momentinho aqui. Não sei se vocês já viram. Aqui é um bom exemplo, concreto protendido. Ó, pronto. Estão vendo essa estrutura daqui? Tá vendo que essa viga, ela está sendo somente apoiada aqui em cima? Não sei se vocês conseguem ver. O que é que acontece? Pode ser mais difícil também, tá? Estou dando esse exemplo aqui porque foi o que eu usei em outras aulas, mas o que é que acontece? Esse apoio aqui, essa viga, faz com que essa viga não vá para baixo. Mas se essa viga quiser ir para o lado, claro, tem essa outra viga daqui, né? Mas assim, se ela quiser ir para o lado, um pouco para o lado, então um pouco para o outro, ela pode ir. Entendeu? Então esse apoio aqui é um apoio que quando a gente vai fazer o nosso modelo estrutural, ele é dessa forma aqui, ó. É como se nesse sentido ele não tivesse apoio, tá? Claro que essa viga tem um peso dela, né? Enfim. Mas essas coisas não são consideradas para o cálculo. O que é considerado que é o seguinte: você fez essa viga para suportar essa carga vertical, mas a carga horizontal aqui, né? Isso aqui é a ilustração, né? Lógico que na prática é um pouco diferente, né? Eu estou dizendo se fosse uma edificação e tudo mais. Mas como essa viga aqui, ela está somente aqui em cima, essa viga ela pode se deslocar. Esse ponto aqui ele pode ir para lá ou para cá, tá? No Essa caso, viga não ela vai só vai se deslocar para um lado ou para o outro. para Não baixo. nem para cima nem para baixo. É assim, ó. Porque quando a gente fala em deslocamento. Aí faz o que nesse Não, ela caso? pode. Para baixo ela não pode. Não, aí o projeto ele é assim. Porque assim, quando a gente fala em deslocamento em estrutura, não é a mesma coisa a gente falar em deslocamento em física. Entendeu? Quando a gente fala que uma viga ela pode se deslocar aqui, quer dizer que ela vai se deslocar aí 1 centímetro, 2 centímetros. Ela não vai sair andando a viga. Entendeu? Então, o que a gente está dizendo aqui é que essa viga ela pode aumentar de tamanho. Por exemplo, se eu colocar temperatura aqui nessa viga, ela pode se deslocar para esse lado e para esse, porque eu vou ter como é que se chama? Uma expansão térmica. Ela pode se deslocar um pouco aqui. Mas se eu tivesse aqui essa viga presa num pilar que subisse até aqui, né? Se eu tivesse. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo. Professor, no caso Eu da vou dar esse. dilatação, né? Foi culpa do Maicão que falou e travou. Minha gente, arquiteto é complicado, né? Não, e o bom foi que Vitor travou e Maicão caiu. Aí ele voltou. Toda vez que o Maicão fala, parece que é a ligação de Vitor cai, não sei o que é isso, não. Nossa, um cavalo de Troia. É, né? Da outra vez foi do mesmo jeito. E agora? Acho que Vitor caiu também. Caiu. A arquiteto voltou. Ou caiu.
Acho que ele foi dar um Eu acho milhozinho que é onde ele tá. A internet deve estar Ele ruim. sai, aí depois ele volta. Ei, que pinto zoado, então. Tá gravando, viu, Gabriel? Tá gravando. Mas é a verdade. Vocês conseguem ver aquela ponte naquele desenho de triângulo e retas? Porque eu não consigo. Sim. Não consigo. Mulher, eu tô pensando que é um. Qualquer coisa. Usar criatividade. Cara, se ele fizesse isso com a régua, ia ser uma representação bem mais fácil. Vocês viram que ele falou que o negócio lá da régua que a gente fez teve um que tava meio errado? Era o meu. Foi. Por quê? O que foi que tava errado? Sei Eu lá, não sei, ele disse não. que a gente tava coisando demais, não era pra ser assim. Ele deixou uma mensagem lá. Disse que Ah, o meu depois também eles iam ficou ver muito pra ruim. mostrar. O meu também ficou muito ruim, cara. Ah, assim, com E ele certeza o meu fez tava errado. caderno, mas eu acho que deu certo. É porque foi o modo Sei lá. de filmar. O modo de filmar que deu ruim pra mim. Gente, Eu filmei na vertical, aí ficou normal, meu. Eu filmei em 2 pontos. Botei os 2 Gente. pontos da régua. gente, não tá escutando, tá? Ficou surdo. Fala. Eu tomei Vai café. lá, por favor, a mensagem no projeto, porque tu deixou Isabel no vácuo desde ontem. Real, velho. Eita, perdão, né? Só um minuto. Ei, bicho, eu só tô com fome. De quê? Eu tô Não, morrendo. Vitor caiu de vez, porque ele não voltou mais, não. Eu acho que eu vou tomar café e tirar um cochilo. Eu acho que a internet dele caiu de vez. Acho que Vai a pra ver se ele sala volta. acabou, hein? Acho que o Pintinho cortou o fio do Wi-Fi. Tá gravando. O Gabriel tá gravando. Meu Deus, Gabriel. Não tem jeito, não. Eu acho que não pega não essa parte da gente, não. Porque ele tá sem internet. Isso aqui fica gravado na nuvem, não no computador. Tomara que não. Acho que a internet dele tá configurada com a de David, porque caíram em conjunto. Não, nada a ver. É isso, aí também saiu. Tá chamado. Ei, agora, bicho, passa irritando esse da casa dele, viu, bicho? Tô com meus ouvidos piando. Minha gente, tá gravando. Eu acho que ele vai cortar essa parte. Eu acho que ele Ai, vai meu cortar. Deus do céu, Acho que ele vai cortar essa parte. A sala dele vai Cara, aqui, se ó. quem grava é o administrador. Quando ele sai, não era pra cair também a gravação? Era que não ia ter Não. como filmar. Ia filmar a tela Não, sem internet. porque o Não, site porque grava o que tá automaticamente. gravando é a sala, não é o administrador. É. Vocês sabem se ele tá, Aí, pô, tá bonito. gravando? Perfeito. Eu acho que ele acabou a aula sem dizer. Acho que vai ficar lá no YouTube, depois ver se gravou isso aqui. Participação especial dos meus alunos. Eu vou mostrar meu rosto um pouquinho aqui. E teu lá apareceu essa Pode parte. mostrar que eu já tô Não. tirando print. Ei, calma, safado. Assim não. Da primeira vez que ele abriu a câmera, que ele tá sem camisa, foi a primeira vez que eu tirei o print hoje. Eu vou tentar fazer o que ele fez no Paint. E vamos de figurinha. Manda pra ele, print lá. É bicho trabalhado. A próxima aula é de quem? É de... Trabalhando, minha gente. Vamos sair todo mundo, aí se ele entrar no novo, nós entra. Deixa eu Eu ver. acho que deu algum problema no PC dele, porque teria enviado alguma mensagem no grupo. Não. Ou então a internet dele caiu, não? Já que ele disse que tava Caiu, na acho roça. que Carregar dele não deu. Tentem mandar alguma mensagem pra ele, pra ver se ele responde. Tomar café. Ô, Vitória, mostra ali. Quê? Mostra ali. Mostrar quem, menina? Aí, ó, Matheus. Matheus Mostrar não tua filha, presta, minha né? filha. Matheus, você não presta. Oxi. Saia, Matheus, se saia. Pronto, agora vai. Alguém expulsa Matheus. Meu Não Deus. dá, vou falar de administrador pode. Eita, foda. A música do Pedro. Eu
não mereço isso. Tranquilo, pior que não dava pra parar a gravação. Ei, Tipo, só quem Matheus. podia parar a gravação era ele. Já pensou, isso vai Matheus. ficar lá no YouTube? Vai, Minha Fala. filha tossindo no Vitor, YouTube. Já pensou a filha de Vitória vendo essa aula? Daqui a 20 anos, a filha de Vitória vendo nós aqui fazendo papagaiada e falando mal dos arquitetos. Mostra ela. Ela tá mamando. Oxi. Ave. Eita, mano. Ela Vocês deu uma já fizeram um tossidinha negócio aqui, de ela participou orientação? também. Não, Já. só fiz o Eu falta só a carta de currículo. apresentação, que eu não sei contar a minha história. Cara, eu acho que foi a internet dele que caiu. E se faltou energia e ele nunca mais voltar e a gente ficar aqui o resto do dia? Nossa, que é isso? Nossa, que história. Ei, as outras aulas vai ser de quem? Vai ser de Marinaldo ou vai Marinaldo. ser de Anne? Que Anne disse que ia ter aula hoje falhando também. Marivaldo. Real, ela falou que ia marcar uma hora, não era? Não, pois só se for de madrugada. A próxima aula aqui, ó. Meio-dia, tu entra lá. As últimas. 10h45. Foi. Será que voltou. tá menos estressado, minha gente? Quem? Marinaldo tá menos estressado. É o É professor. um tempinho sem ver nós, minha filha. O professor entrou. Aí você vai mandar foto do senhor, foto da identidade, foto do CPF. Não vai criar uma assinatura aí, um deles, escreve na tela, ruim pra caralho. Eu não sei se ele tá falando com a gente, mas o microfone dele tá... Ítalo, microfone. Rapaz, não tô achando Marinaldo um menos engraçado, não. Viu? Acho que não. Eita, lava a roupa, Acho que- continua, nós gostamos do fogo mesmo. Não, acho que ele tava mais tranquilo quando tava sem dar aula, acho que essas turmas. Tô brincando, vamos lá. Vocês viram até onde aqui, então? Eu nem lembro, mas começamos a dar aula aqui, seu senhor. Foi. Mas essa parte aqui, vocês viram Lá quando eu sobre disse... a ponte, lá da foto. Pronto. Gravou na hora que o senhor ia mudar de foto. Essa daqui? Fome, meu Deus. Não tá aparecendo a apresentação. Ah, tá. Deixa eu botar. Eu nem tomei café. Rapaz. Acordar aí 6 horas. Né? Vocês viram esses desenhos? Não? Pronto, então vamos lá. Só para a gente terminar aqui rapidamente. Ó, o que é que acontece? Vocês entenderam isso aqui? Por exemplo, ó, quando eu deformo a estrutura, deixa eu botar assim, porque se eu cair, como eu não tô... Quando eu deformo a estrutura, que eu digo que eu tenho uns apoios aqui, essas deformações, esses deslocamentos, não são deslocamentos muito grandes, né? Por exemplo, você não vai... Essa viga não vai sair andando por aí e andar 2 quilômetros. Não. Quando eu falo que eu tenho um apoio que deixa essa viga deformar, é, por exemplo, o seguinte, tem alguém com o microfone ligado aí? Desliga aí, por favor. Acho que então também. Ó. Ítalo, desliga o microfone. Eu desativei aqui. Ó. Então, por exemplo, quando eu tenho isso, eu vou fazer aqui rapidamente para que vocês entendam isso. Eu tenho, coloquei a viga aqui em cima dos pilares, tá? Aí eu tenho, por exemplo, o Sol atuando, né? Sobre isso aqui, vocês sabem, estudaram física, sabe que quando essa viga aqui recebe temperatura, o que é que acontece com ela? Dilata? Dilata. Então eu dilato. Se isso aqui tá somente, né, assim em cima do pilar e tudo,
Isso aqui vai dilatar tranquilo para um lado e para o outro. Agora imagine que eu construo essa mesma viga, só que ela agora está engastada no meu pilar. Ó. Está engastada no meu pilar. Então o que é que vai acontecer? Quando o sol bater nela, ela agora está, ó, a ligação dela com o pilar é diferente. Então o que é que acontece? Ela não consegue mais dilatar da forma que ela dilatava antes, por quê? Porque agora o pilar está segurando ela. Entenderam isso aqui? Então, essa é a diferença desse apoio, ó. Esse apoio aqui é o apoio do primeiro gênero, ó. Um apoio do primeiro gênero. E esse apoio aqui é um apoio do segundo gênero. Olha a diferença aqui, tá? O que é que acontece? Esse apoio ele não deixa com que esses deslocamentos aconteçam. Entenderam? Esse apoio, a diferença para esse. A mesma forma. A mesma forma. Ó, imagine que essa viga está só em cima desses pilares, tá? Se a viga está só em cima dos pilares, quando isso aqui bater, né, ela vai tender a se alongar, então tranquilo, ela se alonga tranquilo, ó. Essa daqui não consegue, porque o pilar está segurando a viga, entendeu? Eu estou dizendo assim, quando a gente fala de deformação de uma viga, de deslocamento, não é deslocamento de metros. Não quer dizer que o pilar vai deixar, você vai estar trabalhando com deslocamento feito um carro. São pequenos deslocamentos, entendeu? Entenderam isso aqui? Sim. Pronto. Eu vou dar outro exemplo aqui. Opa. Outro exemplo, por exemplo. Né? Aqui. Você tem agora esse pilar e essa viga. Tá? Esse pilar e essa viga. Essa viga está aqui em cima desse pilar. Então, quando você coloca essa carga, ó, você botou uma carga aqui, como é que essa viga vai se deformar? Essa viga se deforma assim, ó. Ela roda aqui, ó. Tranquilo. Claro, essa deformaçãozinha é imperceptível, a gente não consegue ver. Então, o modelo dela vai ser esse daqui, ó. Você tem esse modelo. Agora, se em vez de fazer a viga desse jeito, eu faço ela desse aqui, ó. Tá? Estão percebendo, né? Que aqui tá diferente. É como se o pilar estivesse dentro da viga, nesse outro modelo, né? Exatamente. Tudo junto, né? Aqui tivesse tudo junto, tivesse ferro passando aqui de um lado do pilar para a viga. Aqui não tem, né? Aqui tá só apoiado, ó. Tá vendo? Aqui não, aqui é como se fosse a viga de uma casa, né? Por exemplo, que a gente vê o ferro passa tudo. O que é que acontece? Quando eu colocar a carga aqui, quando eu colocar essa carga, minha viga não vai deformar igual deformava antes. Ó. Por quê? Porque o pilar vai segurar a minha rotação, ó. Ela não vai poder rotacionar tranquilamente, porque agora tem um pilar, né, executado de uma forma diferente. Isso aqui tem que permanecer 90 graus aqui, ó. Aí depois é que ele pode deformar. Então, esse modelo aqui, ele é esse aqui, ó. Um modelo de engastes. Por quê? Porque quando eu coloco essa carga, minha viga vai tender a girar. Só que o pilar vai fazer, ó, nesse caso aqui, em vez dela girar assim, o pilar vai fazer um momento contrário, né? O que é que vai acontecer? Deixa eu botar aqui, ó. Ela vai tender a girar para esse lado. Aí o pilar vai dizer, não, você não vai girar para esse lado, não. Eu vou lhe segurar. Aí segura, fazendo um momento contrário que combate esse aqui. Aqui esse momento não aparece. Por quê? Porque a ligação da minha viga com o pilar não tem rigidez suficiente para que esse momento ocorra. Aqui não, tá? Entenderam isso aqui? Por que faz da primeira forma se ela não é segura, assim? Então, é isso mesmo. Essa daqui? É. Ó, presta atenção.
Nessa daqui, veja só, a viga vai deformar mais, né? Ela é segura sim, tá? Ela é segura. É só uma questão essa daqui, ó, a viga deformou, né? Só que o que acontece? O seu pilar só vai acontecer isso aqui com ele, ó. O que acontece? O seu pilar ele vai diminuir de tamanho. Concorda comigo? Porque tá chegando a carga desse lado e a carga desse. Entenderam isso aqui? Não tô vendo o chat. Pronto. Nessa outra, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai acontecer. O pilar vai diminuir de tamanho também, né? Vai acontecer a mesma diminuição. Só que o que acontece? O seu pilar agora, que antes estava sofrendo somente com pressão, vai sofrer também. Tá? Por quê? Porque agora a sua viga, ela está segurando ela está levando o seu pilar junto dela. Então, esse caso, o pilar sofre mais que a viga. Né? Esse caso, além da compressão, o pilar ele sofre uma flexão também. Nesse caso aqui, o seu pilar ele só sofre uma compressão. Então, depende. É preferível que se faça qual? Não, aí depende da situação que você tem, tá? Depende. Por exemplo, uma ponte, a sua viga ela pode ser muito alta. Não tem problema uma viga ser muito alta. Então, nesse caso aqui, ó, de pontes, você faz assim porque sua viga vai sofrer mais do que os seus pilares. Entendeu? Numa edificação, não é difícil, você não quer que a viga seja muito alta, porque senão você tem que aumentar o pavimento. Aí o que é que você faz? Você joga um pouco dessa carga para os pilares. Entendeu? Isso aqui. Então, na edificação, você faz que os pilares sofram mais. Numa ponte, você está fazendo ali um pilar, ó. O pilar ele já tem que ser colocado cravado lá no fundo do rio, né? O pilar ele vai sofrer um monte de coisa aqui, água, embarcação, pode acontecer um monte de coisa com ele. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente tem espaço para fazer nossas vigas, vamos fazer umas vigas mais reforçadas, mais altas, e vamos deixar o pilar menos sobrecarregado, tá? Porque senão, se a gente fizesse o pilar junto com a viga aqui também, quando o carro passasse aqui, ia tender a levar um pilar para um lado, para o outro, tudo. Já na edificação não tem problema isso acontecer. A gente tem muitos pilares, é fácil de executar. Então vamos botar o pilar para sofrer mais um pouco, tá? Porque nesse caso aqui, a viga vai sofrer mais que o pilar. Nesse caso, o pilar sofre um pouco mais que a viga, mais ou menos isso. Entenderam? Pronto. Então, por hoje, tá, pessoal? Eu vou ficar por aqui com vocês. Então, amanhã a gente faz uma atividade em relação... Deixa eu parar de apresentar aqui. Tá? Vocês vão... Eita, agora eu vou tomar café. Vocês vão fazer uma atividade amanhã em relação a isso aqui, em relação à questão de apoios, tá? Deixa eu olhar aqui. Pronto. E em relação a esses modelos... Opa, pode dizer. Você vai passar algum conteúdo na... Vou. Ah, tá. Vou. E eu vou colocar agora, tá certo, os materiais aqui para que vocês estudem. Caso alguém tenha alguma dúvida, você vai falar aí comigo no Zap, que a gente tira essas dúvidas. Por aqui mesmo, tá? Mas, e se alguém tiver alguma dúvida em relação à aula agora, em geral, pode falar agora. Se não, eu vou passar lá os conteúdos. O que tiver em relação à equação, à conta, essas coisas, vocês não precisam ver, tá? Só precisam realmente ler o que tiver em relação a apoio, tipo de viga e tipo de carregamento. Vou colocar esses tópicos lá na sala do Classroom, e aí vocês, qualquer coisa, tiram a dúvida aí, tá certo? Professor, enquanto a outra matéria que o senhor está dando, que o senhor deu segunda-feira, vai ter atividade sexta dela? Vai.
Dela e dessa outra aqui, né, no caso. Essa outra amanhã. Tá como, Victor? A gente vai ficar na sala ou não? A gente vai só responder no Classic. Só responder. Tá certo. Viu? Pronto, então quem quiser sair, pode sair. Eu vou só deixar aqui no mudo, desligar a câmera e qualquer coisa vocês Deixa falam. eu perguntar um negócio, professor. Aquela. Vou perguntar. Tem umas questões no segundo slide, né? No segundo material. É pra gente responder também ou não precisa? Não, precisa não. Tá? Não, Eu tranquilo. queria saber onde é que o senhor vai disponibilizar o vídeo da aula. Eu já disponibilizei no YouTube. A de ontem. Certo. E a de hoje também. Não, a de hoje também vai, né? Também. E o link Acho que tá lá todo mundo no. também quer comentar, agradecer também a participação do senhor, além da participação do pássaro aí atrás, né? Todo mundo tá dizendo que não Não, hoje não são os pássaros, não, hoje são os pintos aqui. participou a aula inteira. Tanto hoje com como. enxaqueca. Depois você faz um vídeo porque eu mostro a eles aqui, agradecendo. Valeu, professor. Pronto, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Qualquer coisa pode falar aí no zap até.